Olá, meus queridos amigos e clientes. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou advogada especialista em direito do trabalho. Hoje eu vou falar com vocês sobre o processo judicial trabalhista. Muitas pessoas me procuram querendo saber como funciona o processo trabalhista. E nesse vídeo eu vou tentar explicar ao máximo para vocês como que é o procedimento. O processo judicial trabalhista se constitui de várias etapas. Se você entrou com a ação trabalhista hoje, você só pode pegar os últimos 5 anos contados para trás do dia que você entrou com a ação. O empregado tem o prazo de 2 anos para entrar com a ação trabalhista, contados a partir do último dia do aviso prévio. Então você tem que ficar atento e procurar a tempo o seu advogado de confiança, porque se passar o prazo de 2 anos, não tem jeito mais de entrar na justiça. Primeiro o cliente procura o advogado, tem que levar toda a documentação, expor toda a situação. Eu ressalto que o empregado tem que falar toda a verdade, não pode omitir situações, não pode aumentar. O seu advogado é a pessoa mais importante no seu processo, então ele tem que saber a verdade para saber como proceder na audiência. Após a primeira consulta, para entrar com o processo é necessário que o empregado preencha uma procuração, outorgando poderes para o advogado representá-lo no processo, uma declaração de hipossuficiência financeira, atestando que o empregado não tem condições de pagar pelos custos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. E geralmente tem que assinar um contrato de honorários, que é estipulado entre cada profissional e cada cliente. Após a assinatura desses documentos e a reunião de toda a documentação relativa ao contrato de trabalho, por exemplo, contra-cheques, fotos do ambiente de trabalho, cartões de ponto, cópia da carteira de trabalho, dentre outros documentos, contrato de trabalho também é necessário, o advogado monta o processo e entra com a ação. Depois que o advogado entrar com o processo, vai ser marcada a primeira audiência. Se o processo tiver um valor maior do que 40 salários mínimos, ele seguirá o rito sumaríssimo. Nesse caso, provavelmente só haverá uma audiência onde todos os atos serão realizados. A empresa irá apresentar a defesa, as testemunhas serão ouvidas e após o processo seguirá para a sentença, que é a decisão do juiz. Esses casos de procedimento sumaríssimo, eu acredito que devem ser reservados para algumas demandas de menor complexidade, algum caso que não demande uma prova complexa, porque o procedimento é mais rápido e todos os atos tendem a ser concentrados na primeira audiência, a primeira e única. A audiência se chama una, justamente por isso. Caso o processo ultrapasse o valor de 40 salários mínimos, ele segue o rito ordinário. Aí, nesse caso, são designadas, assim, em média, 2 audiências. Uma audiência inicial, que é para o juiz receber a defesa da empresa. Aí, já nessa primeira audiência, são feitos todos os requerimentos e, a partir desse momento, já não pode ser juntado mais nenhum documento, a não ser que seja um documento novo, algum documento que a empresa esqueceu de juntar. Por quê? A contestação da empresa, né, é a defesa da empresa, ela é realizada de acordo com os limites da inicial do empregado, de acordo com os limites das alegações do advogado. Se depois colocar outro documento, pode ser que a contestação seja alterada. Então, para garantir o direito de defesa da empresa, por quê? A justiça do trabalho não é só a justiça do trabalhador, ela é a justiça do trabalho em geral. A empresa também tem o direito de se defender. Então, nesses casos, para garantir o direito da empresa de se defender em face de todas as alegações e todos os documentos do empregado, a prova documental se encerra naquele momento. Aí depois o juiz irá marcar uma segunda audiência, que é a audiência de instrução e julgamento, onde serão produzidas as provas orais, ou seja, serão ouvidas as testemunhas, será tomado o depoimento das partes, ou seja, do autor da ação, que é o empregado, será tomado o depoimento do preposto da empresa, que é um representante que a empresa manda, e também das testemunhas, que podem ser ouvidas tantas testemunhas a favor da empresa e tantas testemunhas a favor do empregado. Eu ressalto que a testemunha não pode ser um amigo íntimo, não pode ser uma pessoa que tem interesse no litígio. Ela tem que ser uma pessoa que tem ciência da relação de trabalho do empregado, tem ciência da rotina laboral do empregado e não tem a intenção de prejudicar a empresa e nem favorecer o empregado. Existe uma questão muito importante que é retratada na súmula
súmula 357 do TST. O empregado que tem uma ação idêntica ou uma ação contra a empresa não pode ser impedido de ser testemunha. Então, se a sua testemunha já tem uma ação contra a empresa, ele pode ser testemunha sim, e isso não pode configurar suspeição. Entre uma audiência e outra também pode ser necessária a ocorrência de perícia judicial. Pode ser uma perícia contábil, pode ser uma perícia de segurança do trabalho para apurar labor insalubre ou labor periculoso. E nesse período deverão ser resolvidas todas as diligências periciais antes da audiência de instrução, justamente para, caso ocorra algum problema, alguma divergência na perícia, as questões possam ser resolvidas nessa audiência de instrução. Após a audiência de instrução, após a colheita de todas as provas, após a análise de todas as provas documentais, o processo segue para o juiz dar a decisão. A decisão do juiz de primeira instância, porque por enquanto nós estamos na primeira instância, é a sentença. A sentença do juiz, ela não é definitiva. Caso a sentença não seja favorável ao empregado, cabe recurso. Da mesma forma que caso a sentença não seja favorável à empresa, cabe recurso. Esse recurso chama recurso ordinário. Para recorrer, a empresa tem que fazer um depósito. Esse depósito se chama depósito recursal e ele fica lá em garantia do juízo. O empregado não pode levantar esse valor. Ele é como se a empresa tivesse que prestar uma garantia para recorrer, porque a gente sabe que os recursos nos tribunais superiores demoram. Um detalhe importante: caso essa sentença apresente algum erro material ou esqueça de apreciar algum pedido lá que consta na petição inicial, o empregado pode aviar um outro recurso que chama embargos de declaração. Esse recurso de embargos de declaração tem que ser feito antes do recurso ordinário. Por quê? O recurso ordinário é enviado para o Tribunal de Segunda Instância, ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho. Lá é um tribunal composto por turmas de julgadores. Esses julgadores são os desembargadores. Eles são hierarquicamente superiores aos juízes. Geralmente as questões podem mudar porque depende muito do entendimento. Cada turma, cada desembargador tem o seu entendimento sobre os assuntos. Por isso que mais uma vez eu falo que é muito importante você consultar o seu advogado primeiro sobre os riscos do processo, sobre os riscos dos pedidos, sabe? Para você não chegar lá na hora e receber uma decisão surpresa. No julgamento do recurso ordinário, é assegurado ao advogado fazer a sustentação oral, ou seja, o seu advogado pode ir lá e pedir aos desembargadores as razões de reforma do seu pedido. Nesse caso, a minha concepção pessoal sobre o tema é que ajuda bastante, porque às vezes os desembargadores têm muitos processos e com a sustentação oral, com o seu advogado indo lá, comparecendo, expondo as razões pessoalmente, as chances de mudança do recurso são significativas. Então, eu sempre faço sustentação oral nos meus processos e eu aconselho a todos os advogados a procederem da mesma forma. Então, o julgamento do recurso ordinário, ele pode optar por manter a sentença de primeira instância ou pode alterar alguma coisa. O nome técnico dessa decisão é acórdão. Então, após o acórdão de segunda instância emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho, ainda cabem recursos ao Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST em Brasília. Nesse caso, o recurso cabível é o recurso de revista. As hipóteses do recurso de revista são bem restritas. Lá não se pode mais discutir fatos, não se pode discutir provas. As únicas hipóteses que se admite o recurso de revista são descumprimentos à lei, descumprimentos literais à lei, divergência jurisprudencial, dentre outras hipóteses mais técnicas que deverão ser analisadas pelo seu advogado. Também, da mesma forma que na primeira instância, caso esse acórdão apresente algum erro material ou esqueça de analisar algum objeto do recurso das partes, cabe um recurso que chama embargos de declaração também. Ocorre que é o tribunal daqui, o Tribunal Regional do Trabalho, que decide se o recurso de revista vai subir para o Tribunal Superior ou não.
Se o recurso não subir para o Tribunal Superior, ele fica trancado aqui no Tribunal de Minas. Então a parte tem que fazer um outro recurso que chama agravo de instrumento para destrancar o recurso que ficou aqui no Tribunal de Minas, o recurso de revista que ficou aqui no Tribunal de Minas. Então, esse agravo de instrumento é enviado até o Tribunal Superior do Trabalho, onde lá será decidido se eles vão admitir o recurso que está aqui ou não. Os recursos são extremamente complexos no Tribunal Superior do Trabalho e geralmente eles demandam um longo tempo. Geralmente a demora nos processos é decorrente justamente da pendência de julgamento dos recursos nos tribunais superiores. Então, já passando um pouquinho para frente, caso sejam esgotadas todas as possibilidades de recurso nos tribunais superiores, opera-se o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando acabam todas as chances da parte recorrer. Aí o processo volta para a primeira instância e lá é iniciada a fase de liquidação de sentença. É onde serão apurados os cálculos. Porque de início a gente tem uma sentença com os pedidos, um valor por estimativa, mas somente com a fase de liquidação de sentença e a apuração dos cálculos, mediante a realização de uma perícia técnica, é que o juiz vai decidir os valores. Porque os cálculos trabalhistas, eles não são só 1 mais 1, 2 mais 2, existem vários fatores, vários parâmetros de cálculo que podem influenciar e muito no valor da causa. Além de ter um advogado de confiança, eu aconselho todos a terem também um contador de confiança. Eu sei que às vezes é muito difícil da parte que foi dispensada sem nenhum direito, está sem condições financeiras, para arcar com um profissional contador. Mesmo assim, vários escritórios já disponibilizam esse profissional contador como assistente técnico e ele já elabora a planilha de cálculos de acordo com os provimentos e regras necessárias que são típicas do tribunal para a elaboração correta dos cálculos trabalhistas. Tanto a empresa quanto o empregado têm o direito de apresentar os seus cálculos. Havendo divergência entre esses cálculos, o juiz nomeia um perito contábil para fazer os cálculos. Aí o juiz vai analisar os 3 cálculos e irá decidir qual cálculo é correto e irá homologar o cálculo. A homologação significa a aceitação do valor pelo juiz. Aí, a partir desse momento, nós já temos um valor assim praticamente definitivo. É claro que se as partes não concordarem com os cálculos ou se tiver algum erro no cálculo do perito, cabem vários outros recursos, tais como embargos à execução, impugnação à sentença de liquidação. Cabe inclusive, caso esses recursos que eu falei não sejam admitidos, cabe o agravo de petição, que é um recurso que versa exclusivamente sobre critérios de cálculo, que é enviado novamente para o Tribunal Regional do Trabalho. Caso seja decidido, já fixado os valores, havendo concordância do perito, ou então a mudança do entendimento nesses recursos que eu acabei de mencionar, tem-se por fixado o valor da condenação e encerrada a liquidação de sentença. Aí o juiz vai intimar a empresa para fazer o pagamento. Tem empresas, geralmente empresas de maior porte, que pagam a condenação sem problemas. Ocorre que algumas outras, confiando em eventual impunidade, acabam por atrasar o pagamento, não pagam ou então fogem do pagamento, tiram os bens da conta, mudam o CNPJ. Aí, nesse caso, começa um novo problema, que é a fase de execução ou cumprimento de sentença. Nessa fase de execução ou cumprimento de sentença, já se parte do pressuposto de que a empresa não pagou. Então, o juiz vai começar a tentar bloquear os bens da empresa, tentar procurar valores nas contas bancárias da empresa, de forma que possa se saldar o débito trabalhista do empregado. Geralmente, essa fase gera enormes frustrações, pois são várias as artimanhas que as empresas usam para esconder os bens. Eles trocam de CNPJ, mudam de endereço, às vezes colocam os valores recebidos por faturamento no nome de filhos, no nome da esposa. Por isso que é muito importante que o seu advogado fique atento a essa fase de execução e faça uma pesquisa detalhada sobre todas as condições da empresa. Porque só após esses trâmites, o empregado pode ter o direito de ver como satisfeitos integralmente todos os direitos pleiteados.